Destaques do mercado agrícola. Bom dia, Silmar César Miller. Bom dia, Otávio Sesc Júnior. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Dia bonito hoje em São Paulo, de céu azul, sem nuvens, mas prometendo aí virada no tempo para o final de semana. Vamos aguardar, daqui a pouquinho tem as informações do tempo. Como caminham as commodities nessa quinta-feira, Silmar? Eu estava achando que hoje era sexta-feira. Eu não sei porquê. Acordei com o espírito de sexta-feira hoje, mandei bom dia para um monte de gente falando sextou, sextou. Depois que eu fui ver na folhinha, é quinta-feira ainda. Tavinho, mercado de grãos operando com queda nesta quinta-feira, final de manhã, na Bolsa de Chicago, soja caindo 0,6%, agora há pouco, milho menos 0,4%, trigo também caindo 0,9%. Só está fazendo aquela chamada realização de lucros depois das altas do início da semana, agora o mercado passou a vendedor, portanto os preços têm caído aqui de ontem para hoje. Hoje não está sendo muito diferente. Na Bolsa de Nova York, algodão também cai, subiu nos últimos dias, hoje também sofrendo uma correção forte, está caindo bastante, 3,1%. Mas não tem um patamar bastante confortável aqui do ponto de vista de preço para os nossos produtores, por exemplo, por conta da quebra da safra dos Estados Unidos. Café arábica com leve queda de 0,2%, açúcar bruto em Nova York caindo um pouquinho também, 0,2%, cacau cai 1,8%. Na contramão, o suco de laranja, a única das grandes commodities que volta a subir, já subiu todos os dias dessa semana, já acumulou uma valorização de 18% nos últimos, de 15% no mês de agosto, que terminou ontem, e segue subindo nesse início de setembro, mais 0,5%, tudo por conta da situação da safra brasileira, estoques baixos, previsão para a safra nova, que começou agora em julho, não é lá essas coisas, portanto, isso está segurando os preços no mercado internacional. Boi gordo na B3 deu uma recuperada ontem e segue em alta nesta quinta-feira. Mercado futuro operando com alta de 0,1%. Vamos ver se agora o boi decola, porque até agora estava muito difícil também. Bom, petróleo continua despencando no mercado internacional, 2,7%. Talvez isso justifique essa nova redução dos preços da gasolina aqui pela Petrobras, anunciada agora pela manhã. Petróleo a 93 dólares e redondos, 93 dólares o barril do tipo Brent, que é exatamente a referência para o nosso aqui da Petrobras. E o câmbio, o mercado de câmbio está vindo operando com queda, o dólar caindo 0,5% agora há pouco, R$ 5,18 a cotação da moeda americana. Bom, e nós demos dois destaques aqui. Vamos começar pelo mercado mundial de grãos. Agora a preocupação é com o clima europeu, né? E aí vários países já ameaçando ter produção muito baixa por conta do clima. Nós temos a situação confusa ainda entre Rússia e Ucrânia, quer dizer, para o transporte de grãos lá pelo Mar Negro, e alguns países já anunciando que podem fazer contenções para manter o abastecimento interno, o que não é bom para o mercado global. A Índia já tinha anunciado também algum tipo de restrição nesse sentido, por conta de problemas do clima, mas é bom para o Brasil. O Brasil pode vender mais, mas os preços por aqui vão ficar salgados, porque os produtos vão estar concorridos. Lei da oferta e da procura. Sem dúvida, também favorece o Brasil, especialmente no caso do milho, né? O milho realmente é uma situação muito complicada em termos globais. Nós tivemos já uma quebra da safra dos Estados Unidos, que é o maior produtor e exportador mundial de milho, por conta de clima desfavorável. A situação lá melhorou agora, em véspera de colheita, ou seja, não tem mais perdas adicionais. Mas na Europa a situação continua bastante complicada, em duas partes do continente. Primeiro, na parte ocidental, que é a questão da falta de chuvas e temperaturas extremamente elevadas, que é uma situação que ela persiste em parte da União Europeia, particularmente, que é uma grande produtora de milho também, especialmente a França, né? Então lá já tem uma redução muito significativa na expectativa de produção, a colheita vai começar agora a partir de setembro, mas vai ser uma safra bem menor que a do ano passado. E o outro caso é o da Ucrânia, né? A Ucrânia, do outro lado, no leste europeu, com uma safra com tendência de ser bem menor, safra nova deles, também está em véspera de colheita, porque não conseguiram plantar tudo o que gostariam, por conta da ocupação de parte do território por tropas russas. E aí é bom lembrar que a Ucrânia é o quarto maior exportador mundial de milho. Você soma tudo, portanto, é uma situação que favorece o Brasil, sem dúvida nenhuma. O Brasil está colhendo agora, terminando de colher uma grande safra de milho. A safra foi boa esse ano, com algumas exceções, em alguns estados tivemos algum problema, como é o caso de Goiás, mas a safra no todo foi uma safra grande, quase recorde praticamente. E isso está em final de colheita agora, o Brasil está nadando de braçada. Portanto, no mercado internacional, milho brasileiro muito procurado, os preços estão bons
e possivelmente vão continuar nesse patamar favorável por conta exatamente dessa situação de quebra de safra em outros importantes países e regiões. Davi. Mas por aqui a gente vai de vento em popa, em céu de brigadeiro, com esse crescimento aí de 1,2% no PIB, 1,3% o crescimento do setor de serviços, 2% para a indústria, 0,5% para o agronegócio. Essa questão do agronegócio é sazonalidade, não é, Silmar? Depende dos produtos que a gente tem. É isso? Quebra da safra de soja, né? Isso pesou bastante nesse desempenho, que foi negativo. No primeiro semestre, somando os 2 trimestres, é 2,5% de queda, o que é bastante. Tem muito a ver com a quebra da safra de soja, por conta da seca que atingiu todo o sul do país, e isso realmente afetou bastante o produto, que é exatamente o principal em termos de faturamento, no caso da agricultura brasileira, né? E continuando considerando a agropecuária como um todo, né? É o principal produto brasileiro. A queda foi forte, em função da quebra da produção, e o outro produto também foi bastante afetado pelo clima, foi o arroz, né? Que também tem um peso importante. Então, são 2 produtos que carregaram o PIB para baixo no primeiro semestre, 2,5% de queda, não é pouca coisa. Houve uma pequena melhora aí nesse último trimestre, mas não conseguiu neutralizar o desempenho que segue negativo. Para frente, eu acho que a coisa melhora um pouco. Temos aí essa safra de milho, por exemplo, que é muito boa, está terminando a colheita, isso vai aparecer, esse dado agora no terceiro trimestre, agora a partir de setembro, e possivelmente vai ser um resultado positivo. Café também está com a safra maior esse ano e com preços maiores também. Açúcar é a mesma coisa. Você tem um conjunto de produtos agora que vão mostrar a sua cara mais no terceiro trimestre. Então, acho que nesse terceiro trimestre a agropecuária dá uma recuperada em termos de desempenho. Lembrando que PIB de agropecuária é uma coisa, de agronegócio é outra, é completamente diferente. Né? É sempre bom lembrar isso aí, né? Isso que o IBGE dá é da agropecuária, ou seja, é só lá dentro do campo, dentro da porteira da fazenda. Isso. Agronegócio é outra coisa. Eu diria que até tem um desempenho pode ser bem diferente e até positivo em alguns casos, porque aí você inclui a agroindústria, ou seja, tudo que vem antes da produção, máquinas agrícolas, o setor está bombando, está vendendo muito esse ano, isso vem antes da porteira e depois da porteira a agroindústria, né? A produção de alimentos, tudo isso tem um impacto no PIB do agronegócio como um todo. Você citou aí milho, café e açúcar, que podem dar uma boa alavancada. O trigo também ou não? Trigo também, foi bem lembrado. Também. Você lembrou corretamente. O trigo vai ser colhido agora. Só que o trigo é colhido mais no final do ano. Sim, já vai para o quarto trimestre, né? No quarto trimestre. No terceiro ainda não, porque não tem colheita praticamente, a não ser, claro, uma parte da colheita já no norte do Paraná, depois sul do Paraná para baixo, é só mais para novembro, dezembro, ou seja, no último trimestre do ano. E aquilo que a gente já vem comentando aí há dias, né? O setor de serviços está alavancando e está puxando aí o PIB para frente, levando a economia, empurrando a economia para frente. É esse setor de serviços também que está atraindo as previsões dos economistas. Esse PIB que saiu hoje pelo IBGE ficou acima do esperado, né? Só esperava 0,9%, saiu 1,2%. Boa parte disso tem a ver com o setor de serviços também. O desempenho, a recuperação do setor está sendo mais rápida do que se imaginava. Está tudo praticamente voltando ao normal, né? É restaurante aberto, eventos explodindo presencialmente em todo o país, né? Tudo isso gera emprego, gera economia, tudo isso impulsiona a economia, especialmente nesse setor de serviço, que é o que foi mais afetado pela pandemia e agora mostra toda uma ampla recuperação, o que é muito bom. E mostra o peso desse setor, né? Porque ele derrubou... 70% da economia brasileira já tem a ver com o setor de serviços. De serviço. É muita coisa. Há um outro dado interessante que nós comentamos ontem, que foi aquela questão do desemprego, do bom número do desemprego e do crescimento da informalidade, né? E eu estava ouvindo até uma análise há pouco de um comentarista no rádio, dizendo que cresceu muito esse setor e muita gente virou MEI, criou empresas e está trabalhando por conta. Talvez por isso que você não consiga agregar tanta mão de obra ao mercado. Estava ouvindo há pouco no carro, né? É verdade. Agora, além dos que criaram empresas, tem aqueles que não criaram nada, estão apenas na informalidade, né? E esse é o setor que, infelizmente, continua crescendo, né? O pessoal está na informalidade, está trabalhando, isso está gerando emprego, só que ainda está no informal, né? Ou seja, não se caracterizou ainda como empresa. Mas é uma tendência de que esse pessoal, pouco a pouco, se transforme nisso, porque retomar o emprego ficou um pouco mais difícil, né, Davi? E o ruim do informal é que ele não arrecata para o governo, né? Não paga impostos. Gera impostos, né? Exatamente, não contribui com a economia, pelo menos de arrecadação. Ok, Silmar, amanhã a gente conversa novamente, porque agora eu vou para a previsão do tempo.